Fala galera, mais um Boteco do Chula. Foi um estouro, foi top. Mas antes de nós começar o Boteco do Chula e falar e apresentar esses convidados ilustres, top, show de bola, vamos falar dos nossos patrocinadores que sempre estão com nós, sempre estão apoiando. Visão Total Vistoria, ó, é de primeira qualidade, atendimento top, show de bola. Ó, não pode perder, é a melhor. Cuida, é Visão Total. Agora vamos falar desse posto Prosal de primeira qualidade, gasolina, diesel, álcool, né, atendimento. Você leva seu carro para fazer revisão para tudo, então tudo lá é de primeira qualidade. Ainda tem um deck, o deck onde você quiser assistir um jogo final de semana brasileiro ou na semana Libertadores e Copa do Brasil, então lá tem um telão, um super telão top, show de bola para você levar seus amigos, sua família para tomar aquele Danone gelado, tira-gosto, petisco, uma delícia de primeira qualidade. Então é o deck da Promac, do posto ProSal, tamo junto, é nóis. E para falar, aquele Danoninho Cusquena do Chula, que me deixa bem, que me deixa feliz. Me dê, papai, patrão Alfredo e Sandra, é Cusquena, é no Boteco do Chula. Eita, e ó, quer contratar uma empresa top, show de bola? É, gravações, filmagem, top, WK, essa é a melhor. É, cuida! Tamo junto, é nóis, obrigado, um abraço. É Boteco do Chula, fui! É um estouro, papá! Mais um Boteco do Chula, é Boteco do Chula, é Boteco do Chula. É, e logo aqui, nesse estádio, no Morumbi, onde quando nós entramos, nós fica emocionado. E meu convidado de hoje, um convidado especial, ilustre, uma pessoa que eu sou fã, ídolo do Brasil e do mundo, né? Não é fácil você chegar e conquistar 2 mundial seguidos, em 92, em 93, e a história que ele tem. A história por onde chega é drolatado, é a torcida em cima, é foto, é vídeo e pedindo aqui, ó, obrigado. Quando eu fiz o convite para ele, ele aceitou na hora, porque para mim a maior alegria da minha vida ele me deu. Eu na minha terra Atalaia, trabalhando lá de garçom contra o Milan, né? O Milan da Itália, aquele mundial que eu joguei a bandeja de filé com frita, você vê que derrubou em cima, comemorando o terceiro gol do nosso tricolor. Então, quando eu fiz o convite para ele vir no Boteco do Chula, ele aceitou na hora. Eu falei ainda, vai ser no lugar onde você mais brilhou no mundo, onde você mais conquistou, né? Uma história linda, brilhante você tem. Zete, meu ídolo, É isso. obrigado de coração por ter aceitado Beijo no seu aí o coração. convite. Obrigado Show. por tudo que você nos proporcionou. Todos os torcedores são paulinos, de muita alegria, muita emoção, muita felicidade. Então, você está na história, você é Sim. eterno, você é para sempre. Show, é gostoso estar no templo do futebol, né, e principalmente essa casa nossa aqui, né, porque isso aqui foi muitos jogos aqui no Morumbi, e foram momentos, assim, de 430 jogos, mais ou menos, que eu fiz no São Paulo. Eu fiz muitos jogos aqui dentro, né, e muitas conquistas também, isso que foi legal. E claro, acompanhar você também em 2005. 2005. Foi de uma maneira diferente, né, porque eu já não jogava mais, eu parei em 2001, e aí eu passei a ser um grande torcedor do São Do São Paulo Paulo, né? e muito exigente também, né, então, que a gente quer que, não fazer o que a gente fez naquele período, mas que seja um time, né, guerreiro, Guerreiro, né? sempre, né, que vai buscar a vitória o tempo todo. Todo. E vocês fizeram isso muito bem, né, nesse Nesse período aí. Eu vou período. falar no período de 2000, acho que 2001, que eu comecei a É, acompanhar um pouco a mais. sua chegada no São Paulo, você lembra até hoje como foi a sua. Eu lembro, eu cheguei em 90, eu tive uma fratura na tíbia, né, no jogo do Palmeiras, eu jogava no Palmeiras, fiquei lá 7 anos também participando do Palmeiras, fiquei invicto, 13 Invicto, jogos. 13 jogos. Aí eu tive uma fratura no Maracanã, num jogo contra o Flamengo, Bebeto, né, Bebeto, Bebetinho. é. E ali não joguei mais, né, isso foi 17 de novembro de 88, né. Você vê, eu fiquei 89 todinho sem jogar, fui jogar em 90, quando eu vim para o São Paulo.
Aí eu cheguei no São Paulo, o Gilmar era o goleiro, muito bem, Gilmar, Copa do Mundo, né, estava É, na Copa, se não me engano, de 90, já conseguido ali vários títulos paulista, brasileiro, né. O São Paulo vinha já, 79, perdão, 89, 89. 90, que nós fomos vice-campeão também, e 91 campeão brasileiro, né, que eu estava jogando. Então, eu tinha que, assim, respeitar muito o Gilmar, porque era um goleiro, um ídolo da O ídolo, torcida, né? mas eu estava procurando meu espaço. Espaço. Chula, sabe como que foi? Eu cheguei, cara, eu olhava o Gilmar treinando, falei: "Putz, esse cara treina pra caramba, meu, o que que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né, Inspirou em pra". você. Eu falei: "Pô, não é só jogar, eu tenho que treinar Tem que também, treinar. mais do que o cara, né". Aí eu lembro que ele tinha um Opala, né, um Opalão Commodore. Eu tinha um carrinho lá, um Aham. Chevetinho, né. Tudo no começo, É, mas não pode esquecer, eu né, chegava no CT lá da Barra Funda, cara, quando chegava assim, o treino 9 horas, marcado lá pelo Furlan, era o Furlan, depois veio o Telê. Aí eu chegava no CT, o carro dele parado, eu olhava no campo, ele já treinando, cara. Pô, o treino era às 9, 8 horas da manhã, o cara já treinando com o Alexandre, que era o outro goleiro, com o Marcos Bonequim, né. Aí eu falei pro roupeiro, eu falei: "Ó, amanhã eu vou vir mais cedo, cara". Ele falou: "Não, tudo bem". Aí eu 7h30 cheguei, parei meu chevetinho lá, aí daqui a pouco eu tô dentro do campo treinando, né, com o Marcos Com o Bonequini, Marcos. que eu chamava, o Alexandre, aí chega o Gilmar com o carro. Cara. Aí, pô, no dia seguinte, chego 7h30, o Gilmar já É, estava eu treinando. estava treinando. Era uma disputa, cara, era uma É. disputa sadia, né. E foi até engraçado, porque o roupeiro era o Jairinho, né, ele falou assim: "Ó, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês aí, mas 6 horas eu tô aqui, antes disso eu não Não tô". tô. Ô Zé, tem a curiosidade, todo mundo pergunta, por que só nós só vê só o Zete, é o único goleiro que todos os jogos ele tá ali de calça, De por quê? calça. Tem alguma pra os seus É. fãs, né, que me perguntam, que mandaram fazer essa pergunta pra você, por quê? Então, Aloysio, eu em 92, finalzinho foi começo de 92, eu tive uma lesão na perna, né, que goleiro, os campos nossos eram muito ruins, Muito né. ruim, né? Não era só o Morumbi, também era uma outra grama, e nós fomos jogar em Bauru contra o Noroeste. Noroeste. E o campo, nós jogamos num sábado à tarde, eu lembro até hoje, e o campo, estava muito seco, campo seco, assim, e depois eu fui descobrir que teve uma cavalgada, um rodeio na quinta-feira à noite, uma exibição que os caras fizeram, a prefeitura acho que promoveu, e nós fomos jogar no sábado, isso era comum, né. Aí eu caí numa bola, assim, eu saí no pé de um atacante, não me recordo quem era o atacante, e fiz a defesa, que a bola sai correndo quase no bico da área grande, assim, né, e eu fiz o abafa. E quando eu levantei, assim, minha perna toda esfolada, meu, parecia que eu tinha caído de moto, assim, né. Cara, Putz, mas continuei o jogo. Acabou o jogo, esfriou o corpo, começou a cicatrizar. De Bauru até São Paulo dava umas 6 horas de ônibus, né, nós fomos jantar, né, com o Tele Santana, aquela turma toda. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conseguia dobrar a perna, porque ficou uma ferida, né, um machucado muito grande. E aí meu treinamento no dia seguinte eu não conseguia treinar, porque eu caía, sangrava, né. E eu acabei desenvolvendo essa calça, uma proteção por baixo da calça, e comecei a treinar depois de umas 2 semanas. Eu passei mal com febre, né, que a gente chamava da dá Inga, aí, né, é. e fiquei de fora de uns 2, 3 jogos por causa disso. E aí eu acabei me acostumando, né, com a calça. Aí veio a Libertadores, nós fomos É, jogar no frio, no Chile, né, na Argentina, e eu acabei me adaptando. Eu falei: "Não, eu vou manter a calça", né, e virou uma virou marca, uma né. marca. Aí fui Caraca, ganhando um quando título de calça, pô, não tem jeito, não vou mudar não. 92, Zamboa, você lembra Gamboa. Gamboa, você Não, lembra desse momento eu aí? lembro, lembro. Foi aqui no Gol da Entrada ainda, É. né. Mas, tem uma historinha bacana para contar, rápido. O Tele Santana nunca teve um auxiliar técnico, né, não é que Ah, nem hoje se tem, né, um monte de gente acompanhando, câmera, né. O Tele tinha uma confiança muito grande no Valdir Joaquim de Moraes, que era o treinador de goleiro. Quando nós, caímos na final contra o New Old Boys,
O Valdir já estava assistindo os jogos do Nils, que era um possível adversário nosso. Nós Ah, jogamos umas 2 rodadas antes para chegar até a final, e o Nils passou para chegar até o São Paulo, a final, nos pênaltis. E o Valdir estava presente, e nós não tínhamos a internet, né, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então ele tinha que ir presente no campo e fazer todas as anotações. E quando chegou no jogo contra o Nils, foi para os pênaltis, né, é. nós perdemos lá de 1-0, ganhamos aqui 1-0, e foi um jogo, né, difícil para a gente. E a gente tinha uma confiança muito grande no time, né, a gente virava o jogo a qualquer Qualquer momento, né. momento, né? E aí quando foi para os pênaltis, o Valdir pegou assim a folha, né, falou: "Pô, Zete, ó, estão aqui os batedores, o número, leva com você". Eu falei: "Como?". Eu falei: 120.000 pessoas aqui gritando meu nome". Eu: Cento "Espera e aí, espera vinte aí". mil pessoas, Zete, Ah, muito Zete, meu legal, Deus do muito céu. louco, cara. E eu estava com a relação, né, dos batedores comigo. Só que eu não tinha como ficar com a folha, né, durante os pênaltis. Eu deixei com o Alexandre. O Alexandre, depois a gente pode até falar um pouquinho do Alexandre, né, que foi talvez um dos maiores goleiros também que poderia estar presente no São No Paulo. São Paulo, O Rogério sempre falou, né, no que se, Rogério, né? se ele tivesse vivo, talvez o Rogério tivesse mais dificuldade, né? Não que não ia ser o Rogério, mas eu acho que teria um pouquinho mais de dificuldade porque o Alexandre era a bola da vez, né? Eu Era acompanhei, né, eu tive o prazer de dar o Alexandre era fantástico, cara. E aí o Alexandre ficou com o papel e ele fazia o sinal no meio do campo, ele fazia o gesto. Se o cara ia bater no canto esquerdo, canto direito, no alto, no sério? chão, Pra você? pra mim. Que E isso, eu cara? e eu não olhava o jogador, porque eu não via o número, eu não sabia quem era. Ah, Então, conforme o jogador ia caminhando, ele fazia o gesto. E eu estava ali concentrado para aquele movimento. e naquele momento ali do último pênalti, no momento que que a torcida foi à loucura, mais de Nossa, 100 gritando o seu nome. Como aquele momento, como foi que você se sentiu? Você sentiu que ia pegar aquele pênalti, o pênalti do título? então, Era esperado para a torcida toda. Sula, é difícil. Eu não imaginava assim, putz, se eu pegar, vou me consagrar, né? Vamos dizer assim, que nem o Galvão fala, né, Fala. naquele lance, né? Mas eu fiquei assim, eu tenho que pegar um pênalti, né? Porque estou fora, um bateu na trave, nós estávamos já com uma Já com vantagem, né? vantagem. E aquele pênalti estava sendo o penúltimo. Ainda se eu não pegasse o pintado ainda Ainda poder podia bater bater e a gente ia definir talvez com o pintado. Mas eu não pensava assim: "Pô, se eu pegava, eu me consagrar". Eu estava ali, eu fiquei muito frio, assim, eu comecei a escutar a torcida gritar meu nome, eu comecei a ficar gelado, né, eu falei assim: "Putz, eu não posso errar", né, eu falei: "Eu não posso deixar o cara me enganar". Eu sempre ia para os pênaltis, eu falava assim: "Esse cara quer me enganar, eu não vou deixar". Né, eu vou no contrário que ele quer que eu que ele faça. quer. É muito difícil, né. Porque você é um batedor de pênalti, é ou não? É. Você batia pênalti? Eu só batia Tremia ou não? você depois eu vou perguntar se você lembra de algum jogo. De algum jogo. Nossa. Sim, sim. Mas eu não Então, mas gostava muito de bater pênalti não. mas eu sempre vi, assim, o cara vai pra bola forte, né, que a gente fala, o zagueiro vem forte, ele chuta forte, abaixa a cabeça, escolhe um canto e aí você tem que sair antes. Mas quando o cara vem devagarzinho, olhando o O goleiro, quer goleiro. enganar o goleiro, e eu ficava com isso, falei: "Esse cara quer me enganar, eu não vou deixar". E eu tinha que fazer ao contrário do que ele queria, né. E foi exatamente, mas eu já tinha a ideia do que o Alexandre tinha me passado. Ele já tinha me passado o canto esquerdo meu, meia altura, né. E eu não podia sair antes, eu tinha que esperar. Eu esperei o máximo ali, quando ele me deslocou, né, para cair no No canto canto. oposto, né, que ele chapou, eu saí, fiz a defesa. Foi uma maravilha, Ah, cara. maravilha, Morumbi foi a Só que loucura. aquele dia, o Miller foi o primeiro cara que pulou em mim, cara. O Miller estava atrás do gol, com um agasalho todo branco, de São Paulo. Quando eu peguei o pênalti, ele saiu correndo, pulou em mim, e eu não queria, eu queria ir lá para o meio Ia de para o meio campo de campo. para receber o troféu, né, medalha lá, pô. Eu não consegui receber, cara, Que porque houve uma isso. invasão, né, acho que foi a maior invasão que teve no estádio, aqui no Morumbi, foi nesse dia, né, tinha mais de 20.000 pessoas dentro do estádio. Dentro do estado, impressionante Eu aquele fui receber estádio. minha medalha, fui comemorar depois
muito tempo. Nossa É senhora. gostoso, Gostoso demais, muito maravilhoso. ver a alegria, a Não emoção de tem todos os torcedores. Você não tem como Não tem como, explicar é esse inexplicável, momento. né, É. inexplicável. E hoje, como é que você vê o nosso Brasil? Nós estamos bem servidos de goleiro? Você vê hoje o Alisson, né, você vê hoje o Hoje tem, Vasco, o Jardim, né, o goleiro do é, Vasco, você vê o goleiro do tem o Léo Jardim, Corinthians, tem o o Hugo, que foi convocado agora, Hugo Souza, tem né, o Edson, né, Edson que estava no Manchester City e agora foi para o o Ederson. Ederson, É. né, o que é Nós que você temos o acha? Alisson, o Ederson, nós temos o Everton também do Isso, o Palmeiras, né, Everton do Palmeiras, que é um grande grande goleiro. goleiro, O Rafael teve teve a oportunidade de ir para a oportunidade seleção, dele né, mas também. eu acho que goleiro é muito momento também do time, né. Eu acho que por exemplo, o Corinthians hoje, o Hugo foi convocado, né, o Hugo É, Souza, e talvez tenha oportunidade. Você vê o Bento o fez uma Bento campanha também, maravilhosa no Atlético, foi vendido e teve a oportunidade de entrar até no lugar do Alisson, né, que sofreu aquela pancada na cabeça lá e acabou saindo e o Bento jogou. Eu acho que o Bento é um goleiro que está em formação, o Hugo também é um goleiro que está em formação e preparando, né, talvez se preparando para uma possível ida para a Copa do Mundo, do eu acho que mundo, né. vai. Eu acho que a Copa do Mundo esse ano ainda é do Alisson. Eu acho que o Alisson ainda. Pra você ele é o goleiro Eu acho que titular da seleção. eu acho que ele ainda é o cara que tem que é o protagonista, né, do jogo nessa posição, né? Então eu acho que ele vai ter muita coisa ainda para acontecer, né? Mas o goleiro depende muito do time. Se o time está numa condição boa, o goleiro aparece, né? Se o time É, está perdendo, os caras só vão ver o gol que o goleiro está tomando, né? Independente se é da seleção ou não. Então eu acho que os três goleiros hoje que estão mais próximos é o Alisson, o Bento e eu acredito que o Hugo Souza está correndo por fora aí junto com o Ederson. você acha que algum deles vai chegar a bater esse recorde seu? 1987. Não é para qualquer um ficar 238 minutos sem tomar um gol. É. Me conta isso aí. Você acha que alguém Então, eu vai acho. chegar a bater um recorde desse? Não, muito difícil. Na verdade, eu fiquei 13 jogos, né? Assim, consecutivo. E um jogo do Campeonato Paulista, onde você tem o São Paulo. São Paulo tinha um super time, né? Eu jogava no Palmeiras, peguei Pita, né? Edivaldo, Sidney. Nossa, era um Era um timaço, timaço. um timaço. O ataque era muito, né? O Silas estava jogando já nesse período, né? Miller. Pô, era. E terminei as duas partidas que eu joguei foi 0-0, né? Na verdade, nós ganhamos de 1-0 e outro 0-0. Mas eu acho difícil pela quantidade de jogos que tem hoje as equipes, né? Quando você vê um goleiro que está há muito tempo sem tomar gol, não é um goleiro vamos dizer assim, da Série A, até da Série B que está jogando, porque a concorrência é muito grande. Você vai pegar goleiros mais esporádicos, assim, de times talvez com menores expressão, né? Caraca, É que difícil. timaço, não existe isso não. Pelo amor de Deus. Eu Título acho que foi um grande. importante, Putz, que marcou, mais marcante, assim. Eu sei que todos os títulos eu acho que é marcante. A Libertadores 92, ela abriu um espaço muito grande, né, para a mídia, para o mundo, para todos os times investirem nas suas equipes e querer conquistar uma Libertadores. Porque nós chegamos na Libertadores 92, 93 e 94. 94. A partir de 95, todas as equipes estavam investindo muito no elenco, né, trazendo patrocinadores fortes. A Conmebol, ela melhorou muito a sua logística, né, É, começou a ter antidoping, que em 92 não tinha antidoping. Então você jogava contra equipes que se acabava desconfiando do, desconfiando, do né. potencial dessas equipes. O Tele Santana, ele sempre questionou isso, né, nesse período. Mas eu acho que melhorou muito depois de 95 ali, que as equipes começaram a brigar mesmo dentro de campo, pelas condições, né, do esporte. Eu acho que a Conmebol melhorou muito. Melhorou muito, né. Mas eu acho que, para mim, a Libertadores 92 ela ficou Foi ficou pra marcada. história. Tele Santana.
Putz, Tele. Tele Santana, me fala um pouco. Todo mundo pergunta, Se amasse. todo mundo fala assim pra mim, o Tele, ele falava isso pra nós: "Eu prefiro", eh, Jogar feio. não é? Era verdade? É. Ele fala jogar bonito e Né, jogar perder do que bonito e perder do que jogar jogar feio e feio e ganhar, isso era ganhar. verdade? É verdade. Eu não pensava assim, eu queria ganhar, pô. Ele disse que ele ficava Nossa, eu com a adoro. braba, né, raiva, porque Ah, ganhava jogando feio, ele disse: é, "Eu não prefiro perder mais jogando bonito do bonito. que". Era isso Ele era mesmo. isso tudo É. mesmo, Pelé, O Tele, ele tinha um tinha um sonho. comportamento dentro da vida que ele teve no futebol. Ele foi um cara que não foi um super atleta, né, então ele teve as conquistas dele muito, com dificuldade como atleta, e depois ele virou técnico, foi para a Arábia, né, seleção, 82, aí ele mudou talvez o patamar de vida dele, mas ele sempre falava pro cara: guarde dinheiro, porque a carreira é curta. Hoje é o momento, você está no melhor momento, você quer comprar um carro, ao invés de compra uma casa. Então É, ele ficava muito no pé de tá todos vendo? os atletas, né. Não só como treinador, né, dentro de campo, Sim, mas fora de campo, ele tinha sempre essa ali tem essa preocupação. É. preocupação, né. Então ele cobrava muito, ele tinha umas frases assim, tipo, treine até escurecer, porque a repetição de movimento te deixa próximo da perfeição. Ele falava muito isso. Se você vai ser perfeito ou próximo se você treinar, se você achar que não precisa treinar, vai errar, vai perder um passe, né, então ele cobrava muito isso. Eu brinco, às vezes, até com o Marcos Bonettini, né, que a gente é irmão e estava sempre junto, eu falava que a gente ficava treinando até a coruja aparecer. Até o Não sei se é do seu é, tempo, é, mas tinha uma coruja tinha, lá no tinha. no campo No 3 campo, lá, é, então a gente ficava tinha. cruzando, chutando, a hora que a coruja saía do buraco, sentava Aí, na trave, eu falava: "Gente, tá na tá hora, na hora porque só a coruja tá de enxergando". parar. Não acompanho, ainda peguei essa coruja aí. Eu acho que ela tem até hoje lá, viu. Tem, deve Mas ter. acho que os caras não treinam Não até treina. escurecer, então não Ô vê a coruja. ô Zé, como era você olhar pra um time, ser como um goleiro ídolo, aí você olhar um Ronaldão, Antônio Putz, Carlos, Valber, aí Cafu, né, aí você vê na lateral esquerda Ronaldo Luiz, Ronaldo de Luiz, André, aí André, Doriva, Dinho, Dinho, né, Juninho, aí chega Pintado, Pintado, aí chega Raí, Faria, Cerezo, Miller, Cerezo, Macedo, Tio Doriva. Catê, né, o Doriva. Como é que você o cara meu Deus do céu, um É. time desse não tem como nós era Bom, se você comparar com hoje, não vai acontecer não isso. vai, Não né. vai porque o clube necessita da venda de jogador, você ganha um título, já vende, né, todos. E nós não, nós víamos desde 90, quando o Tele chegou no Brasileiro de 90. Ele conseguiu encaixar as peças e começou a fazer uma reformulação com algumas posições, como o Cafu, era jovem, o Zé Teodoro era um baita jogador, acabou saindo, né? Aí o Bernardo, campeão brasileiro com a gente, volante, Bernardo acabou também, né. saindo, né? E ele começou a trazer algumas peças, né, que ele conhecia, do futebol brasileiro, que isso era eu acho que o grande diferencial do Tele Santana, ele conhecia muito o futebol brasileiro e sabia o que cada um podia, né, se entregar ou tirar do Tirar. atleta, como ele fez com o Elivelto, como ele fez com o Cafu, Antônio Carlos, era um time jovem, Nossa né. senhora, O André o André Luiz, o Luiz, Ronaldo Luiz já era um pouco mais conhecido, né, assim, já era um pouco mais rodado, né. rodada, né. Mas o André Luiz no segundo ano, em 93, o Doriva veio menino, pô. Só que ele mesclou né, fez essa mescla com, o alemão veio depois, né, depois da fase de 94, mas ele trouxe o Aninho Cerezo Tinha o para a Toninho posição. Cerezo, né. O Quem não tinha o Raí Toninho estava para Cerezo? sair antes do Mundial de 92, porque o pessoal achava: "Não, é um jogador lento", aí o Tele começou a fazer o Raí jogar numa função diferente, porque nós Diferente, não né. tínhamos atacante. Nós tínhamos um centroavante, que talvez o Eliel, acho que seja o último atacante do São Paulo nesse período. Centroavante 9, né, que era um canhoto, jogou até 91 com a gente, e depois ficou Palinha, Miller e Raí, e Cafu.
os teve um campeonato paulista que os 3 terminaram a competição com 12 gols cada um. Ou seja, são 36 gols com 3 caras que não eram atacantes, né, eram caras que chegava forte na área, mas ajudava muito no meio de campo. Então essa foi, assim, eu acho que a diferença desse time, né, dessa maneira de jogar. E o Tele, ele tinha essa capacidade de buscar os grandes jogadores e fazer o cara jogar. Aí ele montou um Expressinho, pô, né, em 94 o 94, Expressinho né? foi campeão. Eu acho que o mais velho do Expressinho tinha 22, 23 anos, né. Então essa foi talvez o período nosso que mais jogadores apareceram. Mas por isso que eu falei que não dá para talvez comparar com o futebol de hoje, que se você tem um elenco daquele com Cafu, Antônio Carlos, né, André André Luiz, Luiz era meu, Doriva, nem não, fala. você ia vender os 5 Era jogadores no impressionante. mesmo ano, pô. E o São Paulo conseguia manter, né, todo esse elenco, né. É. Eh, você como ídolo já do São Paulo, né, conquistou, querido, como foi a chegada do Rogério Ceni? Você Rogério. olhava assim, dizia que ele ia ser aquilo tudo, chegar onde ele chegou? Então, cara, o Rogério, ele veio, né, de Sinop, De Sinop, veio pra base, jogou a Taça São Paulo. E os jogos da Taça São Paulo eram feitos lá no CT da Barra da Funda. Barra Funda, E nós assistíamos os os jogos, jogos. tudo, todo mundo. A gente treinava, acabava o treino, ficava todo mundo assistindo o jogo lá. E num desses jogos, o Tele falou: Ó, pode trazer esse menino para treinar com a gente. Começou a treinar com o Valdir de Moraes. E o Rogério, ele já era um menino, né? Tinha 19 anos. Mas já fazia diferença do jeito dele, né, se comportar, treinamento. Ele tinha uma personalidade forte, assim. Ele não era de falar muito, mas falava na hora certa, né. E aí começou a treinar, né, nesse período. O Rogério a gente fazia aposta, né. Eu, o Rogério, o Aposta? Marcos e o Alexandre, Essa é boa, essa é boa. acabava o treino, a gente ficava batendo falta. Eu batia falta também. Só que a gente ficava brincando, colocava a camisa lá, ó, quem derrubar vai servir o companheiro no jantar hoje, né. A aposta era essa. Aposta de Pô, quem perdesse servia no ou servia, você ficava sentadão lá, o cara vinha com a bandeja, tudo, e essa até foi boa, água, essa foi boa. E a gente fazia essas brincadeiras. E depois, claro, tinha a gozação, né, E o Rogério, ele começou a brincar sério, né, brincar sério, porque ele batia já com a convicção. Veio o Expressinho, em 94, 94. e aí nós não tínhamos, acho que o último batedor de falta que o São Paulo teve nesse período era o Adriano, né, o Adriano foi um dos últimos, O assim, meia, que o meia, meia, é. é muito bom Depois não jogador. tinha, o Raí já tinha saído, o Miller, né, o Palinha, não tinha um cara, assim, de destaque, falar: "Pô, esse cara bate bem na bola e faz gol". E o Rogério vinha treinando dessa forma, e foi quando o Muricy, né, o Muricy falou: "Não, se tiver falta você pode bater", porque eu vejo, porque o Muricy ficava vendo, né, eu vejo no treino lá, né, você, o Zete, né, os caras lá, treinando, e você bate bem na bola. E acabou acontecendo, né. Mas ele ficou acho que uns 4 anos, porque eu saí em 97, dezembro de Desenho. 96, eu saí e fui jogar no Santos, né. Então o Rogério já estava preparado, ele já estava, jogando expressinho, ele já estava pedindo Sim. passagem, vamos dizer assim. O clube, eu saí, de repente você pode perguntar: "Mas por que que você saiu?", né. Eu jamais eu queria sair de É, São Paulo, né. Mas, era a lei do passe, não sei se chegou a pegar a lei do passe nesse cheguei aí. período. O passe era meu. Eu estava com o passe livre no final de 96. E para o São Paulo não interessava mais ficar com o Zete, né, por causa do custo. Em 95 para 96 teve uma campanha aqui no Morumbi, vou falar Morumbis, né, Hum, que foi colocar 72 amortecedores, porque nossa, o Morumbi vibrava muito e estava, assim, com uma análise que precisava colocar amortecedores. Nós começamos a fazer campanha, né, para o torcedor, para ajudar a arrecadar, pagar, era muito caro. Então eu passei a ser um jogador caro para o São Paulo, né. Então na renovação, eu acabei pedindo passe, falei: "Então vocês me dão me o dá um passe passe livre que eu fico e livre. eu sigo minha vida", É, né. E porque o Rogério já vinha também.
E foi exatamente isso. Aí você, né, perguntou, você acha que o Rogério ia ser tudo isso? Não, nem o Rogério Nem sabia. não Mas sabia, ele foi né. buscar o espaço Foi dele. buscar, né. Ele foi muito determinado, eu acho que ele comprou, assim, a briga dele. Ele falou: "Não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, você tem que fazer". O Rogério sempre foi muito Muito positivo, né. positivo, né. As pressões dele no vestiário, ele queria ganhar todos, né. Acabava um jogo, você fala: "Pô, você não vai comemorar não, já estou pensando Já no tô pensando jogo no jogo, ele da semana que vem". era. E falar de seleção, 94, que é que, né, Putz, é você maravilhoso, cara. ser campeão Eu vou te contar um de segredo, uma assim, Copa do que Mundo. que eu nunca sonhei em ir pra seleção, sabe. Nunca? Nunca, nunca. É o sonho de todos os Então, jogadores de futebol, né. eu jogava no Palmeiras, eu queria jogar Libertadores, cara. Putz, eu via o Flamengo de 80, 81, 82, né, com o Zico, aquelas fantásticas time do Flamengo, né. Eu falei: "Caramba, eu quero jogar uma competição dessa, né, Libertadores, né". E para você jogar, você tinha que ser campeão brasileiro. Aí meu sonho começou, né, em 91, né, 90, É, né, vamos dizer assim, quando eu vim para São Paulo, eu fui vice-campeão brasileiro, não fomos convidado, né, porque, convidados. só ia o campeão, Só. você vê que coisa. É. Aí no ano seguinte, campeão brasileiro, 91, pô, Libertadores. Falei: "Caramba". Aí o que aconteceu? Eu fui para Libertadores, 92, fiz uma campanha maravilhosa, campeão, fui convocado para a seleção brasileira. Não tinha como não me levar, né, naquele ano. Aí fui eu e Tafarel, É, e nós essa relação fizemos. sua e Tafarel aí, Maravilhosa. Tafarel é um baita não companheiro, é? sabe, é um parceiro, eu considero ele como um dos melhores goleiros dessa Foi seu geração. ídolo? Foi meu ídolo, meu ídolo. Apesar de ele ser um pouco mais novo que Mais eu, mas novo, mais eu acompanhei muito, né, assim, o Tafarel, o estilo dele, a maneira dele pensar dentro de campo, né, dos treinamentos. Eu convivi com ele na seleção, muitos jogos, né. Então o relacionamento foi muito sadio, assim, eu sempre fui muito observador, de observar e falar: "Pô, eu vou fazer isso também, se ele faz, eu consigo fazer". E e me ajudou muito, né, me ajudou. né. Em 94, quando eu fui para a seleção, né, convocado, até foi acho que um dos maiores jogos da minha vida, né, não, foi o maior jogo da minha vida, em 94, antes da convocação da Copa do Mundo, nós jogamos contra o Palmeiras, Contra o a Palmeiras. semifinal da Libertadores, no Pacaembu. E aí teve esse jogo, teve a seleção, convocação, Copa do Mundo e no retorno fizemos o segundo jogo. Para nós foi ótimo. Aí ganhamos de Ganhamos 2-1, né, 2-1. empatou 0-0. Eu estava eu vou falar pra você, Chula, não sei como explicar isso, mas eu estava, assim, voando, cara. Eu estava tão leve, tão bem, porque eu sabia que aquele jogo me dava a convocação para a seleção. Os caras chutaram 10 bolas em mim, assim, de gol. Eu consegui fazer a defesa, cara, e saiu, Eu me acabou o jogo. emocionava, eu chegava a Foi ficar um arrepiado, absurdo. emocionado. Era um absurdo, No dia você era seguinte, a sua batida na bola era uma é. qualidade, a sua era nossa senhora, é A gente treinava emocionante. muito isso, cara. Eu vou dizer assim que quando eu cheguei no São Paulo, o Valdir Joaquim de Moraes me ajudou muito nisso, né. Que ele falava: "Não é força, é o jeito, é impacto, dá um impacto, se tem força, só dá um impacto nela que manda onde você Manda quiser". E o Valdir fazia isso, né, ele era pequenininho já, tinha uma era, idadezinha já, uns é. 60, ele colocava a bola onde ele queria com aquele tamanho. Eu falei: "Pô, eu preciso fazer isso Você também". Aí eu comecei. você era É. muito técnico, era Aí veio o impressionante, Rogério né. com isso, né. Os goleiros hoje fazem muito bem isso, né. A gente antes dava um balão para frente, né, É. hoje você Hoje faz um era lançamento. Se tivesse um atacante alto que nem ali já você, podia pô, bater, eu não podia sei quem eu bater. ia tirar do time, sabe, esse é o problema. E eu olhava que eu vou tirar quem? Ô Zé, Joga com 12. e o mundial de 92 contra o Barcelona? Barcelona, né, um É, time mais massa. Stoichkov, aquele Stoichkov, numa fase, né, era um dos melhores. Coman. O Coma era aquele zagueirão É, durão, né, o cara batia forte, ele era cabeceava um pra caramba, volante zagueiro e volante, zagueiro. Ele né, e o Van Basten, né. mas E o Valber ele nosso também. sempre ia Pra frente, ele pra loucamente frente. pro ataque, É. né. O Barcelona tinha uma jogada que nós jogamos contra o Barcelona na Teresa Herrera, né, Teresa Rua de Herrera. Carranza, não sei. É.
E nós ganhamos de 4-1 naquele jogo. Tereza Herrera. Tereza Herrera. Oi. Ganhamos de 4-1. E aquela era a única informação que a gente tinha de vídeo, né, do Barcelona, era aquele jogo. Foi o que nós fizemos, né? Então o Tele conseguiu aquela fita, né? Porque era fita VHS. E nós assistíamos, tinha 3 meses para o jogo da final, né? Porque já estava preparando o time para a final, mas nós estávamos jogando o Campeonato Paulista. Aí nesse jogo, nesse dia, o Tele falou assim: a segunda bola eles jogam diferente de hoje. Hoje você sai com o goleiro ali aquele toque-toque ali, você dá 20 toques para passar o meio de campo para querer fazer o gol, né? O Barcelona não, ele lançava a bola para a zaga, nossa, a gente tirava de cabeça, só que eles pegavam a segunda bola, no nosso campo já. Então o Tele falava, não podemos perder a segunda bola. A jogada ensaiada. E o Ronaldão ganhava todas, de cabeça. Era um Ronaldão e o Adilson. Adilson. O Adilson era mais técnico, né? Mas o Ronaldão ia em todas. Ganhava de cabeça. Só que a segunda bola no primeiro tempo, caindo todas no pé do meio de campo, né? Tanto é que tomamos uma dura no intervalo, ele ajustou o time, ele falou, pô, e era isso, exatamente a segunda bola. Quando ele ajustou o time no intervalo, foi onde nós viramos o jogo, né? Porque o Miller... Aquela jogada do Miller, aquele corte que ele deu, ele quebrou a costela do zagueiro do Barcelona todo, né? Ele cruzou, o Raí fez o gol de barriga. Agora me deu aquela falta, era ensaiada ali? Não. Não era ensaiada, então. É mais ou menos assim. Imagina o ano todo se ensaiando Foi naquele momento que eles inventaram aquela... O Cafu parou a bola ali. Mas graças a Deus deu. Vou falar pra você, o Raí toda vez batia por cima nunca acertava o gol. Pra você ter uma ideia, é que não tem. Se tiver uma câmera assim alta, né, que pegue eu junto com o Ronaldão no meio do campo, torcendo, né, porque tava 1-1. E eu gritava lá atrás, chuta forte em cima do goleiro, né, do Zubizarreta. Falei, dá uma pancada no goleiro em cima, porque em cima da linha. E eu gritando, daqui a pouco o Raíton tocou, fez o gol. Eu falei, é isso mesmo! Foi isso aí. Eu já saí abraçando o Ronaldo, todo mundo, cara, o Ronaldão. Mas não, ali nunca deu certo essa jogada. Sempre tinha uma jogadinha ensaiada, né? Mas nunca tinha dado certo. Aí em seguida, o outro ano, nós já conquista de novo a Libertadores e vai para o Mundial de contra 93. O Milan da Itália, contra o Milan que, nossa senhora, o poderoso Milan que foi fantástico. Era um timaço, aí nós faz 1-0 ali com Palhinha, né? Depois nós faz 2-0 com... Olha que legal. Aí, gente, que legal, para vocês 92. Aí, 92. 93. Ai, coisa linda aqui. Aí contando história, eu contando 93, e você vai... Você vai contar de 2005. Imagina eu contando de 2005. Aqui, ó, depois de 20 anos. Trimundial depois de 20 anos. Olha aí, ó. Que é isso. É emocionante, é de arrepiar, é de ficar... É muita emoção, é muita emoção. Muito legal. Isso aqui é pra história, é eterno. Então, merecido. Mas você vê como que, se você contar a história no dia seguinte que você ganha esse título, ninguém vai, porque todo mundo tá vendo. Tá vendo. Mas passar 20 anos, 20 anos você pega uma geração que não teve essa convivência, né, de 20 anos, quem tinha 10, assistiu o jogo, tá com 30, vamos por assim. O cara vai ler de uma forma diferente, cara. Ele vai entender, fala, pô, mas como que aconteceu isso? No bastidor, no vestiário, né, antes do jogo, no ônibus, vocês iam cantando, não ia? Quem tirava sarro? Era assim, né? Então isso vale um livro, cara. Aí, Zé, 2-0, vai o Milan e aí o Toninho Cerezo fez o segundo gol, vai o Milan e empata o jogo. 2-2. E eu, Zé, eu trabalhava no restaurante Cisne Branco, churrascaria de Atalaia. Você tinha quantos anos? Eu tinha o quê? Tinha uns 15 a 16 anos, por aí. Aí na época o Mundial era de manhã, não era como é agora, que é à tarde, né? Então, eu ali, acabou a discoteca. Manhã não, de madrugada. Acabou a boate, o povo já sai direto de dentro da boate pra a churrascaria, o telão, para assistir o jogo. Então, quando o Milan empatou,
Ali no último lance, eu não sei se foi o Toninho Cerezo que deu a bola por cima pro Foi o Toninho. Miller Foi. sair Nossa. na arrancada com os 2 zagueiros do Miller. Eu tava aqui com a bandeja, né, cheia de Danone, filé 2 a com 2. frita, assim, 2-2, e ali no lance, e o povo pedindo, coloca aqui, e eu olhando o lance. Foi na hora que o Miller rodou e a bola bateu, Bateu no acho que no calcanhar dele. calcanhar, e entrou. Então Do esqueci, eu fui Rossi. comemorar o gol, o filé com frita, e acenar a mulher dos caras. A mulher tudo bem vestida, o filé foi tudo brabo, querendo me bater, o namorado, o marido delas, e tudo para comemorar o gol, servindo a mesa ali de garçom. E depois, em 2005, eu estava no mesmo lugarzinho, Que beleza. servindo o mineiro para nós conquistar o Mundial de 2005. É Deus, né, cara? É, Deus proporcionou o destino, né? destino. Valeu a pena você jogar Nossa, tudo pra tudo cima, pra falar cima. porque alguma coisa em você falou assim: "Pô, eu vou estar lá um dia, eu Vou vou estar chegar lá um lá". dia. E dá um gostinho Aí, gente, gostoso. tá Tá vendo? vendo? Todo um ídolo, bicampeão mundial, quantos títulos deu pra essa torcida nesse Morumbi, nesse estado lindo, maravilhoso. Já estamos chegando ao final do Boteco do Chula. Você tem alguma assim, lembrança de algum jogo Zete e Chula, Chula e Zete contra ou não? Puxa, cara. Que Que ano? ano você estava no Santos? Pô, no Santos eu joguei até o 99? 99. Não, 99, Copa do Brasil, Copa do Goiás Brasil. e Santos. Primeiro jogo lá em Goiânia, Goiânia, Serra Dourada. Vocês ganharam da gente de 3-2. 3-2. Ganharam de 3-2, aí o treinador já do Santos, Leão. não adianta. Pessoal, não sei quem foi, sei que chegou nos nossos ouvidos, né? Só disse que vocês só vão para Santos para pagar passagem, Não sei nada disso, hotel. não. Eu sei, mas não tô. Mas deve ter algum. Só vão lá só para passear, porque o Santos já tá classificado, né? E mais nós ganhou aqui dentro no Serra Dourada e na Pô, lá na Vila Vila, aconteceu Vila. a gente virou o jogo. Eu fiz 2 gols em você nesse jogo, né? O Araújo levou na linha de fundo, aí cruzou, o zagueiro falhou, ela bateu aqui, sobrou. Jean. Aí eu já, bem assim, dentro do gol. E depois pênalti para nós. Aí eu fui bater o pênalti. Eu falei, meu Eu não Deus. peguei, não? Não, deixa Não? eu te Pô, falar. acertei Eu o disse canto. assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu bato no canto direito, no canto esquerdo. Meu ídolo, o goleiro da. Aí eu fiquei assim, tomando uma decisão, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma porrada no Deus. meio. Aí deu uma porrada no meio, quase você ainda pegou. Aí a gente Passou. classificou ainda aquele jogo. Foi um jogo assim, um jogo que ficou para mim na história, assim, porque, cara, é impressionante você estar com seu ídolo, né? Assim, jogando contra. Então, para mim, foi uma sensação, uma alegria muito grande. Eu só tenho que agradecer por Ô, todo os título, por todas as glórias, por todas as emoção, por toda a alegria, porque não é qualquer goleiro que chega onde você chegou, não é qualquer goleiro que dá tanta emoção, tanta alegria, tantos títulos, um cara que vestiu a camisa do clube, porque hoje é difícil, Zé. difícil. Você vê alguém chegar e vestir a camisa por amor, jogar. Hoje você vê gente, né, recebendo É, o que recebe e não ter o que você teve, o que você fez lá atrás. Então hoje é fácil, né? Então você é eterno, é eterno. Você é um ídolo que tem que ser idolatrado pela vida toda, não é qualquer um que tem uma homenagem, né? Aqui no Morumbi, é impressionante. Eu fico muito feliz e honrado de ser opa. teu fã número um, de você ser meu ídolo. Eu me sinto muito, muito feliz e só tenho que fazer isso, ó, e agradecer Não, mas por tudo que você nos proporcionou. Chula, é muito gostoso, sabe, a gente viver no meio do futebol e fazer amizade, né. Eu falo muito que o futebol me proporcionou momentos maravilhosos, assim, de conquista, né, mas a amizade eu acho que é o que fica, sabe. Todos os clubes que eu passei, eu confesso que nós estamos há quanto? 3 anos 3 junto, anos, né, 3 anos no sempre Camarote assistindo o dos Vidros, jogo junto. aqui no Camarote dos Vidros e é gostoso essa convivência, né, não é
uma coisa que a gente jogou junto para ter, né, um relacionamento de irmãos, Irmão. mas eu me sinto assim como irmão do pouco tempo que a gente fica junto, né? É, Você é um cara muito alegre e feliz, isso é ótimo, transmite isso para todos, né? E é isso que a gente leva na vida, na né, cara? vida, né? Amizade, todos os companheiros que eu joguei, eu sempre me preocupo, a gente sempre liga, pô, como você tá, né? Mesmo, pô, É, você fica 1 ano, 2, 3 vezes, 3 anos a mais, né, sem ver os companheiros, mas existe uma preocupação, né, de saber se tá bem, né, é. tá caminhado no futebol. Eu acho que isso foi o Toninho Cerezo, você está falando, eu estou viajando aqui, porque o Toninho Cerezo, com 38 trinta anos, e oito ele anos, foi bicampeão do mundo, bicampeão do sabe? mundo. E o cara corria demais, Nossa cara. senhora! Ele era o exemplo Perna pra do homem gente. era uma É. passada Nossa, é que era fantástico. impressionante. Ele tem uma passagem no Mundial de 93 contra o Milan, na verdade, 92. Quando acabou o jogo, nós entramos assim, então era uma comemoração até diferente de hoje, né? Tinha comemoração, invasão, invadir o campo em 92 contra o Barcelona. Mas chega no vestiário, pô, você longe da família, longe de tudo, dos amigos, era entre a gente, né? Aí ele falou, pô, cadê a champanhe? Não tem champanhe, isso aqui, vamos, precisamos comemorar. Pô, o cara vem da Itália, né? É, Lá se toma vinho antes do jogo, tem aperitivo, né? Ele, pô, chegou champanhe, né? Que alguém... Mas porque em 93, quando acabou o jogo, nós descemos tudo no vestiário, né? Toda a família, amigos, né? Que estavam lá também nesse dia. Aí, de repente, o cara abre uma bolsa assim, ó, tirou aquela champanhe de vixe, Fórmula 1, assim, que tem, sei lá, 5 litros 5 aquele litros. negócio, no vestiário. Eu falei, pô, você tá maluco? Ele falou, pô, nós somos bicampeão, você acha que eu vou Bicampeão. deixar? Eu falei, como? Você traz uma champanhe antes do jogo, né? Ai, Então a alegria dele, a confiança que ele tinha no time era muito muito grande. grande. E não é qualquer um que fala assim, pô, nós vamos ser campeão hoje, eu tô Hoje levando tá 2 champanhes na minha mala porque nós vamos comemorar. Pô, e ele estava com essa com essa confiança, né? confiança Então, você vê assim, o elenco que a gente tinha, né? O time e a confiança que um tinha no outro, no né? outro. Como era 2005 com É, vocês, né? Com certeza a confiança que era com vocês a tinham, família, né? o passe que você deu, você não era para É. estar ali, pô, você era para estar fazendo gol, pô. Eu deixo o mineiro na cara, O gol, mineiro mineiro jamais ia mineiro, imaginar que ia fazer gol, pô. time do coração. Coração São Paulo, São São Paulo. Paulo. Ídolo. Putz, é ídolo, o Ayrton Senna que eu tenho no Ayrton Senna, esporte, né? cara. Esse, Mas aquele. assim, futebol, putz, tem Roberto Dinamite, Zico, eu tenho, né, o Raí, Miller, cara. Miller foi um dos maiores jogadores que eu vi, Careca, né? São caras que. Carlos, né? Carlos Carlos. que jogou também na É, seleção. Carlos, Carlos. Carlos Você acha Ganso. que nós vamos ainda ver a seleção brasileira sendo campeão do mundo? Puxa, cara, eu acho que vai, mas num outro No estilo. outro estilo, né? Não, num outro No outro estilo de estilo de jogar. jogar, né? Sem ser saudosista, né? Porque se a gente for ficar pensando, perdão, Não? em 82, se a gente for pensar em 82, em 94, em 70, esquece, mudou o comportamento dos times, a velocidade do Velocidade. jogo, né? Nós vamos ver o São Paulo ainda no Mundial? Ah, eu quero ver, porque eu tá vivo ainda, Se pô, com nós, certeza. se nós for, tenho certeza que nós traz. Ah, eu Não vou. deixe, não. Se São Paulo for pro Mundial, eu vou Eu vou também. também. Ah, quero estar Nós junto. vamos junto. Com E nós certeza. vai trazer junto Vamos. com esse grupo que tem certeza absoluta que vai Vamos chegar botar lá. fogo nesses caras aí pra É. buscar o título, Olhando pô. para essa câmera aqui, qual é o conselho que você dá para essa garotada jovem de hoje que sonha em ser um Zete, um Rogério Ceni, um Marcos, né, da vida, Cara, eu acho que é Tafarel, dedicação, sabe? vida, Eu acho que tem que se dedicar muito àquilo que gosta, né? Se gosta de jogar futebol, se dedique, sabe? Seja o melhor, faça o melhor, né? Faça até com diversão, mas muito focado naquele objetivo que você quer. Quer ser um atleta, um goleiro? Treine. Treine, que não cai do céu, né? não Porra, você tem que cai. ser melhor do que o cara que está querendo ser melhor que você. Então, treine bastante. É isso Dá aí. certo. Boteco do Chula recebeu esse ídolo eterno, ícone do futebol brasileiro mundial, com o maior carinho, com a maior emoção, com a maior felicidade. Cara,
Que é isso? Foi sensacional. E mais um Boteco do Chula, nada melhor, né, de entrevistar ele aqui, na Putz, casa dele. templo. Nosso templo aqui. Boteco do Chula. Obrigado, Ô, obrigado. São Paulo!